Imaginem uma sociedade onde as mulheres eram propriedade de seus maridos, onde não tinham direitos, não podiam votar, não podiam sequer sair de casa sozinhas. Mas no coração dessa mesma sociedade, existiam mulheres que tinham mais poder que senadores. Mulheres que podiam influenciar imperadores e decidir o destino de Roma. Mas o preço desse poder era assustador. E a punição por quebrá-lo era uma das mortes mais cruéis já documentadas na história. Hoje eu vou contar a história das Virgens Vestais, o segredo mais sombrio do Império Romano que quase ninguém conhece. Vocês já se perguntaram como um império que durou mais de 1000 anos conseguiu manter sua força? A resposta não está apenas nos soldados ou na política. Estava numa chama. Uma chama sagrada que nunca podia se apagar. E a responsabilidade de mantê-la acesa estava nas mãos de apenas 6 mulheres. Se essa chama morresse, Roma morreria junto. Essas mulheres eram as Virgens Vestais. E hoje vocês vão descobrir por que elas eram, ao mesmo tempo, as mulheres mais poderosas e mais trágicas da história antiga. Tudo começava quando uma menina completava entre 6 e 10 anos. Mas não era qualquer menina. Ela precisava vir de uma família nobre. Precisava ser fisicamente perfeita, sem defeitos, sem cicatrizes. E mais importante, seus pais ainda precisavam estar vivos. Por quê? Porque essa criança estava sendo escolhida para se tornar uma deusa viva. O processo de seleção era conduzido pelo próprio Pontífice Máximo, a maior autoridade religiosa de Roma. Quando uma menina era escolhida, ela literalmente morria para sua família. Seus laços eram cortados. Ela agora pertencia à Vesta, a deusa do lar e da família. Mas em troca desse sacrifício, ela ganhava algo impossível para qualquer outra mulher romana: poder real. As Vestais viviam no Atrium Vestae, um complexo luxuoso no coração do Fórum Romano. Elas tinham seus próprios escravos, suas próprias terras, suas próprias fortunas. Enquanto outras mulheres não podiam nem herdar propriedades, as Vestais controlavam vastas riquezas. Elas tinham lugares reservados nos jogos de gladiadores, os melhores assentos da arena. Senadores se levantavam quando elas passavam. Imperadores pediam seus conselhos. Elas podiam perdoar criminosos apenas com um aceno. Se um condenado à morte encontrasse uma Vestal na rua e conseguisse tocá-la antes de chegar ao local da execução, ele era automaticamente perdoado. Esse era o poder que elas carregavam. Mas toda essa influência vinha com uma responsabilidade terrível: manter acesa a chama sagrada de Vesta. Essa não era uma chama comum. Ela representava a própria alma de Roma. Se apagasse, significava que os deuses haviam abandonado a cidade. E havia uma regra ainda mais rígida: castidade absoluta. Por 30 anos. Imaginem ser escolhida aos 7 anos para uma vida que vocês não entendiam. Crescer sabendo que nunca poderiam se casar, nunca poderiam ter filhos, nunca poderiam conhecer o amor romântico. Por 30 anos, essas mulheres viviam numa prisão dourada. Os primeiros 10 anos aprendendo, os próximos 10 servindo ativamente, e os últimos 10 ensinando as novas recrutas. Durante festivais como a Vestália, elas desfilavam pelas ruas de Roma como celebridades. O povo as venerava, as tratava como deusas. Mas por trás dessa adoração, havia uma pressão constante e esmagadora. Porque Roma acreditava que a pureza dessas mulheres era literalmente o que mantinha o império seguro. Se uma delas quebrasse seu voto de castidade, não era apenas um escândalo pessoal, era uma traição a toda a civilização romana. E eles tinham formas de descobrir. Se a chama sagrada se apagasse sem motivo aparente, se houvesse terremotos, pragas ou derrotas militares, tudo isso podia ser interpretado como sinal de que uma Vestal havia quebrado seu voto. Quando isso acontecia, a investigação começava. E o que vinha depois era mais aterrorizante que qualquer filme de horror. A punição para quebrar o voto de castidade não era simplesmente a morte. Era algo muito, muito pior. Primeiro, porque as Vestais eram sagradas,
Elas não podiam ser executadas diretamente. O sangue delas não podia ser derramado. Então os romanos criaram uma das punições mais cruéis da história humana. A vestal condenada era colocada numa liteira fechada, como se já estivesse morta. Uma procissão fúnebre a levava através de Roma em silêncio absoluto. O povo se calava ao vê-la passar, porque estava presenciando um dos momentos mais sombrios de sua civilização. O destino era o Campus Sceleratus, o campo dos criminosos. Lá havia uma câmara subterrânea especialmente construída. Um buraco no chão que levava a uma pequena sala. A vestal era baixada viva para essa câmara. Com ela, desciam alguns suprimentos. Um pouco de pão, uma jarra de água, um pouco de leite e azeite, e uma lamparina acesa. Não era para alimentá-la. Era para que tecnicamente ela não morresse de fome ou sede, mantendo a ficção de que Roma não estava executando uma sacerdotisa sagrada. Então a câmara era selada, completamente, e ela era deixada sozinha, no escuro, para morrer lentamente de asfixia. Enquanto isso, Roma inteira entrava em luto. Mercados fechavam, festivais eram cancelados. A cidade inteira sentia o peso dessa tragédia. Mas aqui está o que torna essa história ainda mais trágica. Muitas dessas execuções provavelmente eram baseadas em falsas acusações. Quando Roma enfrentava crises, derrotas militares, pragas, desastres naturais, os líderes precisavam de um bode expiatório. E as vestais eram alvos perfeitos. Durante a Segunda Guerra Púnica, quando Aníbal estava às portas de Roma, 3 vestais foram executadas de uma só vez. Durante o reinado de Domiciano, uma vestal chamada Cornélia foi enterrada viva simplesmente porque o imperador precisava demonstrar sua devoção religiosa. Essas mulheres que dedicaram suas vidas inteiras a proteger Roma se tornaram vítimas do próprio sistema que prometiam servir. A chama sagrada de Vesta foi finalmente apagada em 394 d.C., quando o cristianismo se tornou a religião oficial do império. O templo foi fechado e as últimas vestais foram dispensadas de seus votos. Mas a história dessas mulheres nos ensina algo profundo sobre poder e sacrifício. Elas tiveram uma influência que nenhuma outra mulher romana poderia sonhar em ter. Mas pagaram por isso com sua humanidade, sua liberdade e muitas vezes com suas vidas. As virgens vestais eram símbolos do que Roma mais valorizava: ordem, tradição e controle. Mas também eram símbolos do que o império estava disposto a sacrificar para manter essas coisas. E talvez essa seja a verdadeira lição, que o poder verdadeiro sempre vem com um preço. A pergunta é: vale a pena pagá-lo? Se essa história impactou vocês tanto quanto me impactou, deixem um like no vídeo e se inscrevam no canal para mais segredos sombrios da história antiga. E me digam nos comentários: vocês acham que as vestais eram realmente poderosas ou eram apenas prisioneiras com privilégios? Essa discussão promete ser interessante. Até a próxima história que vai mudar a forma como vocês veem o mundo antigo.